Pessoal, boa noite. Foram colocados então esses vídeos aqui no tópico classes laterais, esse desse professor aqui e esses outros três de outro professor. Eu quero dizer para vocês que vocês vão ver uma diferença na questão do conteúdo. Eu quero já mostrar o que é aqui. A respeito de classes laterais, tem livros que coloca essa classe AH como sendo a classe lateral à esquerda, tá? E tem livros e coloca esse aqui, HA como sendo a classe lateral à direita, tá? Esse livro aqui, por exemplo. Agora, esse outro livro é o que a gente está estudando, é ao contrário, tá? A classe AH, que é chamada de classe lateral à direita, enquanto a HA, acho que está aqui, que seria a classe lateral esquerda, o HA. Então tá ao contrário, um livro do outro. Não tem problema, tá? Mas na hora de fazer exercícios aqui, nesse livro é interessante que vocês sigam a anotação que está no livro que a gente está estudando, tá? Não quer dizer que esse professor está errado ou esse outro aqui está errado, tá? Agora sim, esse aqui em um vídeo só, ele fala basicamente todo o tópico que a gente tem de classes laterais nesse livro que a gente está estudando aqui. Classes laterais. Em um vídeo só aqui de... não lembro se é uns 13 minutos, ele fala tudo. Agora, talvez você pode achar um pouco difícil, porque ele é bem direto. Esse aqui talvez você ache mais fácil, esses outros 3 vídeos aqui. Só que toma cuidado com essa questão da diferença de AH ou HA, que sendo classe lateral à direita e à esquerda, só isso que é trocado, uma preferência de um autor chamar de um jeito, de outro chamar de outro, isso aí não tem importância, tá? Que mais? Eu coloquei por enquanto aqui uns exercícios para vocês fazerem, depois eu vou colocar mais aqui. E deixa eu ver. Esse aqui, grupos cíclicos, eu tinha colocado alguns, acho que eu vou colocar mais depois também. Uma coisa que eu queria dizer, tanto aqui quanto nesses aqui vai aparecer alguns exemplos de grupos de permutações. Que aqui até dá para ver aqui, S3 e tal, o grupo de permutações que eu tinha mostrado. Eu tinha colocado vídeos para vocês, está em algum lugar aqui, o grupo de permutações, aqui também, o grupo de permutações, tá? Aqui então vai ter alguns exemplos nos vídeos aqui a respeito de grupos de permutações. E aí, para você entender direito o que está aparecendo nesses exemplos aqui, você tem que lembrar do que fala lá naqueles vídeos de grupo de permutações, senão você não vai entender muita coisa aqui disso, tá? Aqui no livro que a gente estuda tem essa parte de grupos de permutações também, só tem uma diferença de... Deixa eu voltar aqui de nomenclatura mesmo. Nossa, tá bem para trás. Porque nesse livro que a gente estuda, geralmente usa essa questão de F0, F1. Deixa eu voltar um pouco mais para mostrar certinho isso. Aqui, no livro que a gente estuda, geralmente não, sempre aqui o autor separou aqui com funções F0, F1, F2 aqui, pronto. F0, F1, F2, G0, G1 e G3. Não, G0 não. G1, G2 e G3, as permutações, são 6. E essas 6 permutações são explicadas aqui também, que é possível gerar elas com outras. Então aqui... Cadê a parte aqui, Por exemplo, F2 é a mesma coisa que F1 composta com F1, é o F2. Então aqui na hora de escrever, ao invés dele escrever o F2, onde ia estar o F2 aqui, eu escrevi o F1 ao quadrado, que é F1 operado com F1. G2, G2 seria bem aqui assim, Tá? Só eu olhar aqui, onde aparecer G2, seria a penúltima aqui, tá vendo?
G2 seria bem aqui. Ao invés de escrever G2 aqui, ó, muitas vezes está sendo escrito como G1 operado com F1, que dá G2, ó. Tá? Esse S3, que é o grupo das permutações ali, de permutações com 3 elementos, onde estava F0, F1, F2, G1, G2 e G3, foi colocado F1 elevado a 0, F1, F1 ao quadrado, G1, G1 com F1, G1 com F1 ao quadrado. Tá? Esse F1 elevado a 0 é chamado de elemento neutro, muitas vezes. O elemento neutro, que era o F0, que seria a permutação identidade, esse livro coloca como F1 elevado a 0. Aí qual é a diferença que vocês vão ver nos exemplos lá? É que ao invés deles usarem F0, F1, essas coisas, eles usam aqui, elemento neutro, A ao quadrado, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? Deixa eu chegar. Oi, gente, a aula de hoje é sobre do H. AH. Eu queria achar justamente a parte. Também no 2, 2 no 3 e 3. Ó, aqui, ó, tá E, A ao quadrado, B, BA, BA ao quadrado, tá? Lá estaria F0, F1, F1 ao quadrado. Aqui seria, deixa eu voltar lá para ver. G1. Só um pouquinho. Aqui, ó. Aqui seria G1, aqui seria G1 com F1 e aqui seria G1 com F1 ao quadrado, tá? Então só mudou a nomenclatura, o exemplo, a forma de operar continua sendo tudo a mesma coisa. E aqui ele mostra poucos elementos e já vai fazendo as operações rápido. E aí é bom que você volte, relembre aqui como que são feitas essas operações. Aqui mostra todas, ó, abertinha, tá vendo? Mostra todas. E aqui, assim, eu estou dizendo todas as matrizes, tá? Que representam as permutações, ao invés de só mostrar com os nomezinhos. E aqui, não, aqui ele colocou umas duas só, mas não colocou as outras, tá? No outro também ele não coloca, mas é bom que você vá lá e relembre quais são, para entender melhor os exemplos aqui, onde tem grupos de permutações, tá? E essa questão de grupos cíclicos também tem que ser entendida primeiro do que as classes laterais. Aí, nessa questão das classes laterais e teorema de Lagrange, esse aqui ele começa explicando primeiro o teorema de Lagrange para depois ele falar de classes laterais e tal. Esse aqui faz ao contrário, explica primeiro classes laterais para depois o teorema de Lagrange. Isso não importa a ordem, tá? A ordem que aparece no livro que a gente está estudando é primeiro classes laterais e depois teorema de Lagrange. No final das contas vai falar a mesma coisa. Vai demorar a chegar lá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui aparece primeiro classes laterais, o tópico, e depois, um pouco para frente, teorema de Lagrange. Mas é possível estudar esse aqui antes do outro, eu acho. Mas é bom que vocês assistam todos os vídeos. Talvez assim, esses aqui primeiro, que são mais simples um pouco de entender, eu acho. E depois, por último, assiste esse, né? E não deixa de ler também. Para ter um entendimento melhor, você tem que ler. Na leitura aqui está escrito tudo o que você precisa, tá? Pessoal, mais um detalhe que eu quero falar para vocês aqui, que eu vou colocar nesse vídeo antes que eu me esqueça. Essa questão aqui, ó, de G operado com G e tal, não é que a operação é feita m vezes, tá? O fator G que aparece m vezes aqui. Então, deixa eu falar uma coisa aqui, para deixar mais claro isso. Por exemplo, quando a gente fala em 3 ao quadrado, não é 3 operado com 3 duas vezes. É 3 operado com 3 uma vez só. Isso aqui é 3 vezes 3. A multiplicação é feita uma única vez. Tá? Se você pegar, por exemplo, 2
ao cubo. A multiplicação é feita 2 vezes, tá? São 3 fatores 2, mas a multiplicação é feita 2 vezes. Então, o que aparece 3 vezes? São os fatores, tá? Tem 3 fatores e 2 multiplicações. Três fatores e 2 multiplicações. Aí quando você tem um número A. Nossa, tá complicado escrever com o mouse aqui, peraí. Aqui, assim melhora. Pronto. A elevado a N, que aparece como A multiplicado com A multiplicado com A, e assim por diante. Ó, A elevado a N é um produto com N fatores. Por isso que às vezes é colocado N vezes. N vezes é a quantidade de vezes que aparece o A. O A aparece N vezes. Não é que o A é operado N vezes, tá? O A é operado N menos 1 vezes. N menos 1 multiplicações, no caso, que acontece aí. N menos 1 multiplicações. Estou dizendo isso para vocês porque vocês vão ser professores. Eu já vi, por exemplo, fazendo estágio, o professor falando que 2 ao cubo era 2 multiplicado 3 vezes. Não é multiplicado 3 vezes aqui, é multiplicado só 2 vezes. Aparecem 3 fatores 2, mas a quantidade de operações realizadas é apenas 2. Aí um detalhe importante também na questão de grupos cíclicos é que vocês podem achar esquisito quando vem mais para frente, que vão ver às vezes que, deixa eu colocar como exemplo um número mesmo, assim, tipo 4 elevado ao cubo, e sendo 4 mais 4 mais 4. É que a operação considerada em grupos cíclicos, eu estou falando aqui fora da matemática básica e tal, em grupos cíclicos. Se a operação considerada for a adição, vocês vão ver realmente em grupos cíclicos 4 ao cubo igual a 4 mais 4 mais 4, tá? É assim mesmo, não tem problema nenhum. Aqui, isso que eu estava falando de fatores e tal, da multiplicação. No caso aqui, 4 operado com 4 operado com 4, aqui vai ter então uma soma com 3 parcelas, e isso é normal, tá? Geralmente você pode ter então, sei lá, vou colocar A elevado a N, e se a operação considerada no grupo, digamos que G, é um grupo com a operação delta. Aqui A elevado a N é A delta, A delta, A, e assim por diante, delta, A, e aí você vai ver N vezes o fator A. Fator não, aqui não vou chamar de fator, é uma operação genérica qualquer, a gente chama de termo. Então tem N termos A e a operação é realizada N menos 1 vezes. Tá? Mas eu quis falar desse detalhe também, só porque às vezes vocês podem achar bastante estranho na questão de grupos cíclicos aparecer um número ao cubo, por exemplo, e isso não ser uma multiplicação, ser uma soma ou qualquer outra coisa. Isso é perfeitamente normal, tá? Quando se trabalha em grupos cíclicos. É usada essa notação mesmo de uma potência, mas significa que vai ser um composto
um composto onde vai aparecer essa quantidade de termos aqui, 3, que é esse que está aqui. Aqui, ó, essa quantidade N de termos no composto. É isso, então espero que tenham entendido isso que eu quis falar para vocês. Bons estudos para vocês aí, até mais.